Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as tendências do bem viver nas cidades. E o que isso tem a ver com paisagismo? Na minha opinião, tudo. Por quê? Porque a grande tendência internacional atual é você trazer a natureza para dentro da cidade, porque se fez um monte de estudos e chegou à conclusão do óbvio. Nós viemos da natureza, então a natureza faz muito bem para a nossa saúde, tanto do corpo quanto da mente. E a outra grande tendência é a cidade para as pessoas. Em outras palavras, tiramos o carro que ocupou nos últimos anos todos os espaços importantes das importantes cidades e colocamos as pessoas. E como sabemos, gente gosta de gente. Então é fundamental criarmos nas cidades pontos de encontro, locais para você ver e ser visto, locais de lazer, locais de esporte. Por quê? Porque a grande tendência é a gente viver mais e viver com qualidade nas cidades. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Bem, pessoal, essa semana agora eu estou indo para Manaus fazer uma palestra sobre esse tema. E esse tema está ligado, obviamente, aos novos lançamentos do mercado imobiliário. Por quê? Porque os empreendedores querem saber o que as pessoas gostam para poder oferecer nos seus novos empreendimentos, que são novas urbanizações, novos loteamentos, novos condomínios, né? Quer seja horizontal ou mesmo vertical. E nessa conversa que a gente estava discutindo que tema seria a minha palestra, uma pessoa falou: olha, Budi, quer dizer que você vai dar então as receitas daquilo que as pessoas querem. Eu falei, calma lá. Enquanto a receita é uma coisa que você faz e funciona em qualquer lugar, no mercado imobiliário é completamente diferente. Nem sempre as pessoas de uma determinada região se encantam com aquelas que em outras regiões elas podem se encantar. Por exemplo, é bastante valor nas regiões de Goiás, de Minas, você fazer quadras de petecas. Mas no sul é mais bacana você fazer uma quadra de paddle. Agora, o beach tênis se tornou um esporte nacional. Em outras palavras, todo mundo adora. Então, por que não fazer quadras de beach tênis nos novos empreendimentos? Eu acabo de dar um exemplo de item de lazer. Agora, se a gente for pegar o item de percepção de mercado do que é valor ou não valor na cidade, é outra coisa, mas é muito importante. Por exemplo, uma empresa saiu de São Paulo, foi para o interior do estado, numa cidade grande, achou ali um terreno fantástico, com uma visual maravilhosa, por um preço bom, fez o projeto de um condomínio e não vendeu. Por quê? E aí eles foram estudar por quê e eles viram que nessa cidade a percepção de um bom local para se morar não era naquela região, era em outra região. Então, mesmo o terreno sendo lindo, tendo uma vista maravilhosa, não fazia parte na geografia mental das pessoas que ali seria um lugar bacana para se viver. Em outras palavras, uma empresa que sai de uma região e vai trabalhar em outra região sem conhecer todas essas nuances, ela pode se dar mal. Aliás, isso aconteceu realmente com as empresas que fizeram IPO, ou seja, abriram ações no mercado, ficaram muito capitalizadas e começaram a trabalhar no Brasil como se o Brasil fosse um São Paulo, como se o Brasil fosse um Rio de Janeiro, etc, etc. Muitas delas chegaram a quebrar. E isso não é bom, isso é muito ruim para o mercado em geral. Então, nós que trabalhamos com paisagismo precisamos ter muita atenção a esses detalhes dos costumes locais. Por exemplo, no Nordeste é uma região muito quente, então preciso de muita sombra. Em Curitiba já é uma cidade muito fria, então preciso do sol. Então eu vou começar a trabalhar o lazer de uma forma diferente, até porque tem locais que eles adoram ter ali um bar
dentro da piscina grande, onde o pessoal faz festas, em outros lugares já não. Regiões, por exemplo, contratam garçons final de semana para operar um bar. Em outros lugares que a mão de obra é muito mais cara, isso já passa a ser um item complicado. Nas regiões mais quentes, eu vou procurar usar espécies que têm uma folhagem mais perene. Já numa região mais fria, eu vou usar espécies que tenham folhas caducas. Por quê? Porque no verão elas estão folhadas e dão sombra, mas no inverno caem as folhas, elas ficam relativamente transparentes e permitem a passagem do sol, que é tão importante nessa época fria do ano. Mas voltando às tendências urbanas, elas são muito diferentes das tendências de moda. Enquanto na moda, por exemplo, essa estação vai se usar amarelo com roxo nas cores e sapato de bico largo, porque o mercado da moda precisa estar sempre em mudança para vender mais produtos, as tendências do mercado imobiliário têm que ser mais perenes, com menos mudança. Porque enquanto uma roupa você pode trocar mais vezes, você não troca tanto de residência ou de imóvel. Pelo contrário, o imóvel, principalmente para o brasileiro, né, que a gente fala que cria raízes dentro do seu imóvel, diferentemente do americano, que muda muito de imóvel, muda muito de cidade, inclusive. E como isso influencia no produto? Enquanto o americano, você bate na parede, ela é feita de drywall, que é uma parede de gesso, né, com papelão nas laterais e estruturas de alumínio para poder fazer a fixação dessas placas todas. Aqui no Brasil, o proprietário bate na parede e fala: isso é tijolo, isso é concreto, isso eu vou deixar para o meu filho e meu filho vai deixar para o meu neto. Ou seja, aqui o imóvel, além de ser uma garantia de bem viver, ele é um bem financeiro, ele é um bom investimento, por isso que nós temos aquela máxima: imóvel é o melhor investimento. E isso só funciona se o imóvel for perene, se o imóvel for duradouro. Então, essa tendência de trazer a natureza para a cidade, isso é bom para as pessoas e é bom também para o meio ambiente. Em outras palavras, é bom para a sustentabilidade ambiental, para a sustentabilidade social e para a sustentabilidade pessoal. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou querer ajudar as outras pessoas? Como é que eu vou querer ajudar a melhorar as condições do planeta? Para que o planeta não nos mate, não nos expulse da superfície da Terra, como já fez com muitos animais que foram extintos. Lembram do começo da pandemia, quando todo mundo foi obrigado a ficar em casa, que em poucos dias melhorou a poluição, melhorou a qualidade do ar, ou seja, a natureza começa a se recompor de uma forma muito rápida. Então, por enquanto, o que temos é isso: garimpar ainda os pequenos espaços que restaram da cidade sem a ocupação do asfalto, sem a ocupação do carro, para transformar em locais para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se reunirem, para as pessoas vivenciarem as cidades que elas mesmas inventaram. A gente se esquece, mas a cidade é um produto do ser humano. Então, assim como a gente fez de um jeito, a gente pode mudar para outro. Não é fácil, mas é possível. Bem, pessoal, isso é uma reflexão. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque trocando essas ideias é que a gente consegue evoluir. Porque para mim, o conhecimento é como uma chama de uma vela. Quando você leva para mais pessoas, você não perde a sua chama e, pelo contrário, muitas outras também ficam com essa chama, tudo se ilumina de uma forma muito maior e todo mundo enxerga mais longe. É essa a ideia. Pessoal, vou me despedindo, deixando aquele nosso costumeiro abraço para todos vocês.